Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos iniciando mais um programa Falando a Verdade, nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, agora já, outubro mesmo, tempo passando rápido. Quinta-feira, dia 1º de outubro, nosso Falando a Verdade aqui pelo nosso canal do YouTube. Você que nos acompanha está convidado também a nos acompanhar nas outras redes sociais. Nos acompanhe também no Twitter, nos acompanhe no Instagram, nos acompanhe também na nossa página do Facebook. Faça parte aí dos mais de 160 mil seguidores, isso mesmo. Mais de 160 mil pessoas nos acompanham nas nossas redes sociais, atrás da boa informação, da análise do momento político, dos destaques dos bastidores da política do nosso país. Acompanhe as nossas redes sociais. Destaque de hoje, aqui no nosso Falando a Verdade, desta quinta-feira, dia 1º de outubro, Câmara dos Deputados aprova medida provisória que beneficia setor automotivo e induz o desenvolvimento regional. Essa matéria é muito importante, eu fiz questão de colocá-la aqui para a gente poder comentar, a gente poder repercutir, porque é uma ação importante aprovada na Câmara dos Deputados e tem a ver com o Estado de Goiás, tem impacto no Estado de Goiás, então isso é muito importante. Então a Câmara aprova medida provisória que beneficia o setor automotivo e induz o desenvolvimento regional. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui no nosso Falando a Verdade. Aproveitar aqui a oportunidade para cumprimentar aqui a todos aqueles que nos acompanham aí em Campos Belos. Obrigado aí pela audiência, Campos Belos, Divinópolis, Teresina de Goiás, Cavalcante, todos vocês aí, municípios que muitas pessoas nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu estarei por aí, estarei visitando vocês. Hoje estarei aí em Campos Belos, estarei em Divinópolis, estarei em Teresina de Goiás, estarei em Cavalcante também. Vou ter a oportunidade aí de poder encontrar com muitos de vocês que nos acompanham aqui à distância, nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube. Então um grande abraço a vocês, com a sua audiência qualificada, participando conosco, muitas vezes mandando seus comentários, mandando suas perguntas. Um abraço a todos vocês aí da região da Chapada dos Veadeiros, chegando lá na fronteira com o estado do Tocantins. Muito obrigado aí pela audiência. Vamos aqui para o destaque desta quinta-feira, dia 1º de outubro. Câmara aprova medida provisória que beneficia o setor automotivo e induz o desenvolvimento regional. Mas antes disso tem a pergunta do dia também, né? A pergunta do dia. A pergunta do dia hoje vem de Indiara. Indiara, professora Zilma. Obrigado, professora Zilma, pela sua audiência e pela sua participação. Professora Zilma de Indiara pergunta: quando é que o ministro Salles será indiciado por crime contra o meio ambiente? Ele é o maior inimigo das nossas florestas. Imagino que a professora Zilma mandou essa pergunta justamente porque ontem nós repercutimos a decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro contra a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que queria, como é a palavra do ministro Salles, né, abrir aí a porteira para a boiada, né? Então, querendo cortar todas as restrições aí, proteções legislativas em respeito ao meio ambiente. Então, a professora Zilma mandou essa pergunta, nós vamos aqui responder, viu, professora Zilma? Aqui o nosso costume é responder no final do programa. Nós vamos falar aqui do nosso destaque e voltamos para responder a professora Zilma sobre a pergunta: quando é que o ministro Salles será indiciado por crime contra o meio ambiente? Ele é o maior inimigo das nossas florestas. Tá bom, daqui a pouco a gente comenta essa pergunta, responde aqui a professora Zilma de Indiara. Muito obrigado pela participação. Câmara dos Deputados aprova a medida provisória
que beneficia setor automotivo e induz o desenvolvimento regional. Então, vou até abrir essa matéria aqui para que a gente possa fazer uma melhor repercussão com você. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a medida provisória que prorroga o prazo para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país apresentarem projetos de novos produtos para contarem com crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI. O líder da bancada do PT, o deputado Enio Verri, destacou a importância da medida, que foi aperfeiçoada na Câmara para atender outros setores do Brasil. A medida provisória ficou mais abrangente e tem um papel de desenvolvimento regional que nós julgamos fundamental. O Estado é fundamental em momentos como esse. Com esse novo texto da medida provisória, escrito agora pelo relator da matéria, que foi o deputado André de Paula, do PSD do Pernambuco, com esse novo texto, há uma ampliação de regiões, há uma redução de desigualdade social e, principalmente, há uma motivação para incentivar o emprego. É o Estado interferindo na economia e garantindo uma sociedade mais justa e desenvolvida. Na realidade, isso que foi feito agora, essa medida provisória modificada na Câmara, é mais ou menos aquilo que o governo Lula e o governo Dilma fizeram e deu muito resultado, descentralizando as ações de industrialização, garantindo mais oportunidades. E essa é realmente a função do Estado. A função do Estado é ser propulsor do desenvolvimento econômico e promover a existência de um projeto de desenvolvimento econômico que possa fazer eliminar as desigualdades regionais. E esse projeto aprovado a partir de uma medida provisória, ele inclui o Centro-Oeste, inclui o Norte e assim ajuda a eliminar as desigualdades regionais. Então é por isso que eu falei no início que eu fiz questão de colocar este assunto aqui para repercutir no nosso programa, aqui no nosso Falando a Verdade, porque tem a ver com o Estado de Goiás. O Estado de Goiás foi incluído nessa medida provisória, no texto final aprovado, a região Centro-Oeste como um todo, e privilegia o Estado de Goiás. Por quê? Porque aqui no Estado de Goiás nós temos várias iniciativas, várias ações, várias empresas automotivas funcionando no nosso estado, exemplo de Anápolis, exemplo de Catalão, várias empresas funcionando e que poderiam ser prejudicadas e agora estão sendo beneficiadas ao serem incluídas nesse projeto. Na realidade, o prazo já estava vencido para a apresentação de novos projetos, e com a aprovação dessa medida provisória, desse novo texto, jogou-se para o final do mês de outubro agora. Então tem mais tempo para que as empresas do setor automotivo apresentem novos projetos para serem incluídos nos benefícios previstos nesta lei. Muito importante. Parabéns à Câmara dos Deputados por ter aí aprovado esse texto da lei. Vamos aqui para a resposta da pergunta do dia. Antes, porém, aí renovando a nossa solidariedade ao povo brasileiro, renovando a nossa solidariedade às famílias brasileiras que sofrem as consequências da pandemia do coronavírus, que sofrem as consequências aí do descaso da Presidência da República, da omissão do Ministério da Saúde. Aí já passamos de 4.800.000 pessoas contaminadas, um absurdo.
mais de 143 mil óbitos no nosso país. Goiás também só cresce os números, mais de 210 mil pessoas contaminadas, mais de 4.500 óbitos, uma situação dramática e desnecessária, justamente pela omissão e o descaso do governo federal. Nossa solidariedade a todas as famílias que sofrem as consequências e o impacto desta pandemia. Vamos caminhando para o final do nosso Falando a Verdade, desta quinta-feira, dia 1º de outubro, respondendo aqui a pergunta do dia, que vem de Indiara. Professora Zilma pergunta: quando é que o ministro Salles será indiciado por crime contra o meio ambiente? Ele é o maior inimigo das nossas florestas. Professora Zilma, você tem toda a razão. Realmente, um ministro como esse é uma situação absurda, porque o ministro do meio ambiente deveria ser o exemplo, deveria ser a referência, deveria ser a liderança maior na luta pela preservação ambiental no nosso país, deveria ser a liderança maior para incentivar a elaboração de leis que dessem respaldo ao trabalho do Ministério do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente deveria ser a liderança que deveria estar dialogando com a comunidade internacional e discutindo novas formas de proteção, mas não. O ministro do Meio Ambiente ele faz exatamente o contrário. Ele articula os interesses das grandes empresas, dos setores empresariais retrógrados. Essa medida que foi tomada lá no Conselho Nacional do Meio Ambiente, articulado pelo ministro Salles, foram medidas onde eles modificavam resoluções antigas de preservação de setores próximos às praias. Eles foram revogados, sabe para quê? Para atender a interesses empresariais escusos, setores empresariais ligados aos resorts, no sentido de abrir espaço para que eles pudessem explorar. Mas nesse caso o ministro Salles não teve êxito. A Justiça Federal no Rio de Janeiro ontem à noite, a Justiça Federal no Rio de Janeiro decidiu por não levar em conta as modificações feitas na reunião do CONAMA, que aconteceu no início da semana, a Justiça Eleitoral nessa terça-feira à noite. Então, professora Zilma, ainda o ministro Salles ele ainda não foi indiciado, mas ele já foi denunciado. Denunciado ele já foi várias vezes. Tem várias denúncias contra o ministro do Meio Ambiente. E tem vários pedidos de afastamento do ministro do Meio Ambiente, justamente pelas ações absurdas, iniciativas absurdas que ele tem tomado. Então, ele não foi indiciado, mas já existe denúncia e já existe pedido de afastamento do ministro Salles. Eu espero que logo esse indiciamento aconteça e o afastamento dele do Ministério do Meio Ambiente também aconteça. Obrigado aí, professora Zilma, pela participação. Obrigado aí, Campos Belos, nossa audiência em Divinópolis, em Teresina de Goiás, Cavalcante. Muito obrigado a vocês. Hoje ainda à tarde estarei aí com vocês, participando de reuniões aí na cidade, passando rápido aí, mas com certeza encontrarei muitos de vocês que nos acompanham aqui com a sua audiência qualificada. Grande abraço a vocês. Nós voltamos hoje à tarde. Aliás, hoje à tarde nós não temos o programa Rubens Ottoni na TV, porque hoje à tarde nós teremos uma live muito importante, onde eu estarei debatendo com outros deputados federais a questão do Sistema Único de Saúde no nosso país, a questão dos recursos para o SUS. Então nós não teremos o Rubens Ottoni na TV, mas teremos a live com um debate com os deputados sobre a questão da saúde no Brasil e a questão dos recursos para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas amanhã a gente volta
pela manhã com mais um Falando a Verdade. Um grande abraço a vocês.